Bom dia, família! Que Deus abençoe o nosso dia, nos encha da graça, da glória, do favor do Senhor. Nós possamos ter um dia cheio de luz, cheio de misericórdia, cheio de amor. Que Jesus possa brilhar perante a nossa face, que nós possamos ser canal de luz nessa terra. Vamos lá. Do Só por Hoje de hoje, dia 7 de dezembro. Sobreviver às nossas emoções. Usamos ferramentas à nossa disposição e desenvolvemos a capacidade de sobreviver às nossas emoções. Texto básico, página 33. Sobreviver às nossas emoções? Alguns de nós perguntam: você deve estar brincando. Quando estávamos usando, nunca nos demos a chance de aprender como sobreviver a elas. Você não sobrevive aos seus sentimentos, pensávamos. Você os droga. O problema é que aquela cura para nossas emoções estava nos matando. Então chegamos a Narcóticos Anônimos, começamos a trabalhar os 12 passos e, como resultado, a amadurecer emocionalmente. Muitos de nós encontram um alívio emocional desde o início. Estávamos exaustos de fingir que nossas vidas e nossa adicção estavam sob controle. Na realidade, nós sentimos melhor, admitimos finalmente que não estávamos sob controle. Depois de partilhar nosso inventário com o nosso padrinho, começamos a sentir que não precisávamos negar quem éramos ou o que sentimos para sermos aceitos. Quando terminamos de fazer nossas separações, descobrimos que não precisávamos sofrer com a culpa. Poderíamos admiti-la e isso não nos mataria. Quanto mais praticávamos o programa de NA, melhor nos sentimos em viver a nossa vida como ela é. O programa funciona hoje tão bem como sempre funcionou, fazendo o inventário diário, sendo honesto e rendendo-nos à realidade. Podemos sobreviver aos sentimentos que a vida coloca em nosso caminho. Usando as ferramentas disponíveis, devolvemos a habilidade de sobreviver às nossas emoções. Só por hoje, eu não negarei meus sentimentos, praticarei honestidade e me renderei à vida como ela é. Usarei as ferramentas desse programa para sobreviver às minhas emoções. É isso aí, né? O texto vem falar de emoção, não é fácil, né? Principalmente no início, quando eu acabei de entrar na clínica, eu chorava muito, eu sentia muita saudade, eu pensava muito na minha família, né? Mas depois de um certo tempo eu fui descobrir, né, que como a nossa doença ela é obsessiva, compulsiva e egocêntrica, eu ficava obsediado num pensamento da minha família, né? E compulsivo. Eu começava a pensar na minha família e não conseguia mais parar. E isso gerava um sentimento de tristeza em mim, né? Aí eu fui trabalhando, fui partilhando, conversando, buscando entender o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E você começa a exercitar, né, as suas habilidades para conseguir sair desses sentimentos ruins, né? Mas eles vão existir, eles vão passar na nossa vida. A gente vai ter hora que a gente vai estar triste, vai ter hora que a gente vai estar com vontade de usar droga, vai ter horas que nós vamos estar muito felizes com a vida que nós vivemos, vai ter hora que nós vamos estar insatisfeitos, e tudo isso faz parte, né? O importante aqui é a gente aprender a lidar com cada sentimento. Bom, para mim tem sido muito difícil lidar com a insatisfação. Minha vida tá tudo bem, vamos dizer assim, as contas estão pagas, eu não uso droga, eu tenho família, né? Não falta comida dentro de casa, não falta tempo de lazer, não me falta talento, não me falta planos, projetos, não me falta a presença de Deus, não me falta nada, pela graça do Senhor Jesus. Mas, cara, tem hora que me bate uma insatisfação. Que, meu Deus do céu. E eu começo a orar: Deus, por que eu tô sentindo isso? Né? Eu não gostaria de estar me sentindo assim, eu não posso me sentir assim na minha cabeça, né? Porque eu tenho tudo, cara. Por que eu tô me sentindo assim? Então, por isso que eu acho que eu não posso me sentir assim. Mas, na realidade, eu posso, né? Eu posso e sinto, né? Então, o que acontece? Eu tenho que, nesses momentos, parar, orar, refletir, buscar meu poder superior,
pensar em estratégias para lidar com esse momento. Uma das estratégias é tomar medicação. Porém, eu não sou muito a favor depois de um certo tempo, né? Agora, no início, infelizmente, eu preciso ser medicado, né? E graças a Deus que existe o medicamento, graças a Deus que ele ajuda. Porém, eu morro de medo, eu tenho muito receio de ficar viciado no remédio, né? De transferir o meu vício por drogas em vícios por remédio. Então, eu fico muito alerta, né? E igual na semana passada, teve um dia que eu tive que tomar 4 ou 5 pílulas, né? Do remédio e mesmo assim não adiantou, né? Me deu uma crise de abstinência, eu até comentei nos vídeos passados. Não senti vontade de usar droga, porém bateu essa ansiedade, essa insatisfação, chegou até a me dar falta de ar. Aí pedi ajuda, né? Primeiro orei, depois eu pensei com quem que eu poderia partilhar, que estava mais próximo de onde eu estava. Eu lembrei que tinha um tio meu que morava perto de onde eu estava. Fui na casa dele, fiquei umas 2 horas partilhando e tal. Depois eu saí de lá, vi que não tinha resolvido, fui no plantão médico, né? Liguei pro psiquiatra, falei, olha, já tomei 5 comprimidos, como é que funciona, quanto que eu posso tomar, é normal, não é? Então é tudo, em todos os sentidos da nossa vida, é pedir ajuda, é descobrir as coisas, não é simplesmente agir por agir e agir pelo achismo, porque agir pelo achismo nos levou a usar droga e nos levou ao fundo do poço. Então o médico falou, não, Mike, fica tranquilo, como eu te disse, o medicamento você tem que tomar ele 3 vezes ao dia, né, de manhã, de tarde e de noite. Ele é de 25 mg, porém você pode tomar em algum momento que você precise, né? Contanto que não seja todo dia, você pode tomar em algum momento que você precise. E como o seu remédio é de 25 mg, né? Você pode tomar até 150 mg por dia desse remédio, que não vai te fazer mal. Então você está tomando 75, você tá tendo uma margem aí para tomar um a mais se você precisar. Então fiquei mais tranquilo. Mesmo não querendo tomar o remédio, porém eu preciso, né? Eu já falei muito com o meu poder superior e através de pessoas ele veio confirmar que eu posso continuar tomando remédio pelo menos por enquanto, né? É a mesma coisa com o cigarro, né? Eu gostaria muito de parar de fumar, porque da mesma forma que a droga me leva pro inferno, né? Ou seja, como você queira chamar, o cigarro também me mata, né? Tem nicotina, vicia, etc. Porém, agora não é o momento. Só que eu posso vir trabalhando, né, esse vício para aos poucos ir tirando ele da minha vida, da mesma forma como o remédio. Voltando ao ponto do sentimento. Então, eu percebi essa semana que eu tive esse sentimento de insatisfação desde segunda-feira. E desde segunda-feira eu consegui trabalhar ele. Só que sexta-feira ele veio tão forte que eu não consegui. Então vai chegar um momento que eu vou adquirir essa habilidade de lidar com esse sentimento, sem precisar tomar remédio, né? Apenas partilhando, apenas orando, né? Eu acredito que isso vai acontecer em algum momento, espero que isso aconteça e espero voltar em outro vídeo aí falando para vocês que finalmente eu consigo já lidar com esse sentimento. Em contrapartida também nós temos sentimentos felizes, né? Ontem, cara, essa semana foi uma semana muito abençoada, né? E como a nossa doença ela é espiritual, quando nós temos muitos momentos de felicidade, de satisfação, ao mesmo tempo a parte espiritual maligna, ela quer, né, te derrubar. Então, ela quer fazer algo tão ruim com você quanto a felicidade que você sentiu, né? Porque ela quer que você volte a usar a droga. Porém, só por hoje comigo não funcionou e não vai funcionar, no nome do Senhor Jesus, né? Então, essa semana eu fiz teste de toxicológico, é claro que eu já sabia que ia dar negativo, porém, poder pegar o resultado, poder mostrar para as pessoas, né, é muito satisfatório. Não por aprovação, não por uma aprovação alheia, né, mas para criar uma confiança, né? Porque enquanto você fala, as pessoas elas podem ou não acreditar,
e se elas não acreditarem, força para elas. Mas enfim, como foi meu pai que pediu para eu fazer, eu fiquei muito satisfeito de poder criar uma experiência com ele, na qual eu falei algo que ele confiou e que no final era verdade, né? Eu criei uma experiência, eu criei uma credibilidade, né? Então foi um momento para mim muito feliz, isso aconteceu na quinta-feira. Ontem foi encerramento da escola da minha menininha. E voltando um pouquinho, quando eu tive esse momento de adquirir um pouco de credibilidade com meu pai, eu tenho um lugar onde que eu me isolo durante alguns minutos e fui lá, cara, e passo uma história na minha cabeça, né? Lembrar da onde eu saí, lembrar para onde Jesus vem me levando, né? Tem me levado, né? É muito satisfatório, é muito bom viver em sobriedade, viver limpo, viver tranquilo, viver próximo de Jesus. Nossa, não tem como agradecer, né? Eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu só posso agradecer Ele com ações, né? E a maior ação que eu posso ter de agradecimento a Jesus é não estar usando droga de novo, né? Então eu fiquei muito feliz, me emocionei, chorei, orei, agradeci por ter tido a oportunidade de ter uma nova vida, né? Dentro de uma vida na qual eu já havia perdido, eu já estava de uma certa maneira morto, ele ter me recuperado, né? Me levado para um lugar onde que eu posso ser limpo, livre, feliz, cheio de amor, etc. Então esse foi o primeiro momento muito feliz da minha semana. Ontem foi o encerramento da escola da minha filha e da mesma forma passou um filme na minha cabeça. Porque se houvesse acontecido uma festa dessa há 270, 280 dias atrás, eu não teria participado. Eu estaria me drogando. Era sábado, 2 horas da tarde. Sábado, 2 horas da tarde eu estava me drogando, né? Eu obrigava minha esposa a sair de casa com a minha filha, né? Não que eu obrigava assim, sai de casa, sabe? Mas assim, eu criava uma situação onde eu manipulava para que ela saísse de casa, para que eu pudesse ficar lá sozinho, me drogando com tranquilidade, né? Como se isso fosse possível. Enfim, tá ali naquele momento e poder ver o meu amor maior, um pedacinho de mim, crescendo, evoluindo, né? Fazer parte desse momento, cara, não tem preço. Não tem preço que paga. Não tem. É muita alegria, é muita felicidade, sabe? Infelizmente, como eu disse, eu sinto muita insatisfação, apesar de tudo de bom que eu tenho vivido. Então, antes de casa, eu orei bastante. Falei com Jesus, Jesus, não me deixa ser disfuncional. Traz felicidade para o meu coração, porque eu não estou conseguindo ser feliz. Eu quero ser feliz, eu não quero mais viver desse jeito, sendo indiferente com as pessoas, sendo insuportável, cara, sabe? Chato, né? No momento que é um momento de celebração, de estar feliz, de estar alegre, né? Traz essa calmaria até meu coração e graças a Deus deu tudo certo, sabe? Então eu posso confiar no meu poder superior porque ele vai me ajudar sempre. E eu fui, mas eu chorei, chorei igual uma criança, cara, foi muito style, foi muito bom, foi muito valoroso ter aquele momento, ter a recordação dos dias ruins, eles servem como força pra mim, sabe? E é isso, cara, então eu acho que só por hoje eu vim dizer isso, né? Não negar os seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né? E sempre ser honesto com você mesmo, né? Se você tá mal, você tá mal, cara. Você tá mal, não precisa de ficar aí rindo pros outros, não. Porém, você não precisa ficar mal. Você tem ferramentas aí, né? Que você pode usar. Ah lá, tá escrito, ó, só por hoje eu não negarei os meus sentimentos. Ou seja, se eu tô mal, eu tô mal. Praticarei a honestidade, né? E me renderei à vida como ela é.
E essa parte é interessante, ó. Usarei as ferramentas desse programa para sobreviver às minhas emoções. Então, no momento que eu estiver mal, o que eu vou fazer? Usar as ferramentas que o programa me traz. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de mais um dia estar aqui partilhando com vocês. Espero que, se você for um adicto em recuperação, que Deus te dê força, que você se mantenha firme, né? Com essa vontade firme em estar em sobriedade, em estar limpo, né? Em querer apenas trazer bênçãos à sua vida e à vida da sua família. Se você é um adicto que ainda não está em recuperação, eu peço a Deus que te dê a oportunidade de se recuperar em nome do Senhor Jesus, que você não perca mais tempo em drogadição, porque isso pode custar a sua vida. Se você é o familiar de alguma pessoa que está em adicção ativa, ou se tem alguém que você ama que está em adicção ativa, eu peço a Deus que dê a oportunidade da recuperação para essa pessoa. Peço que Deus te dê força, né, coragem, fé, para que você continue lutando por essa pessoa em oração, né? Você não tem o poder de mudar o coração e as decisões de ninguém, porém o Espírito Santo, né, que é enviado de Jesus, ele tem. Ele tem o poder de tocar na nossa alma, de tocar nos nossos corações. E o melhor e o maior que você pode fazer por essa pessoa é orar. É orar, ser um bom ouvinte, não julgar, porque não é fácil. Eu falo por mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu quis não usar e usei, né? Não foram uma, duas ou três. Não foi uma semana, um dia ou um mês. Foram anos, né? Foram pelo menos 14 anos de drogadição, no qual eu não queria estar usando, no qual eu queria estar em recuperação, porém eu não conseguia, né? Porém eu não tinha tido ainda a coragem de me entregar totalmente a uma vida de recuperação. Então leva tempo, né? Como eu disse, eu peço a Deus que te dê força, sabedoria, que o Espírito Santo possa ter uma ligação muito forte com você, para que você saiba agir da melhor maneira possível. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo e até amanhã, hein? Valeu!